Oi, oi, turminha! Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o reino das plantas. Então, bora lá pegar o livrinho de vocês, abrir na página 74, lá na unidade 3, onde tem o reino das plantas e acompanhar atentamente a nossa aula de hoje. Então, pessoal, nosso planeta possui diversas espécies de plantas, e essas plantas são utilizadas pelo homem com inúmeras finalidades. Por exemplo, o homem utiliza as plantas como fonte de alimento, como fonte da produção de medicamentos, de produtos de cosméticos, utiliza também na construção civil, na construção de móveis, na produção de tecido, de papel. As plantas também são utilizadas para ornamentação, decoração e até mesmo no lazer. Além de tudo isso, as plantas elas fazem parte da nossa cadeia alimentar. Elas são a base, né? São as produtoras. Então é bastante importante que a gente conheça um pouquinho sobre as plantas, sobre como elas são classificadas, quais as suas características, para que a gente possa compreender o restante da cadeia alimentar e também, de forma geral, conhecer um pouco sobre os outros seres vivos que necessitam dessas plantas para a sua sobrevivência. Então, vamos conhecer algumas das características que são comuns a todas as plantas. Primeira característica é que as plantas são pluricelulares, ou seja, são seres formados por mais de uma célula. Essas células que formam as plantas, elas são células eucariontes. O que são células eucariontes? São células que possuem um núcleo verdadeiro. E além de possuírem um núcleo verdadeiro, elas possuem também organelas, lisossomos, vacúolo, mitocôndria, cloroplasto e todas as outras organelas que a gente já deu uma olhadinha antes. As plantas também são seres autotróficos, ou seja, são seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. Com relação ao ciclo de vida das plantas e a sua reprodução, as plantas elas podem apresentar uma alternância na produção de esporos e de gametas. Os esporos vão ser aquelas células reprodutivas que se automultiplicam e formam um novo indivíduo. Já os gametas, é necessário que tenham um gameta feminino e um gameta masculino, e quando há a união desses dois tipos de gametas, há o processo de fecundação e a formação do embrião. E a partir daí o desenvolvimento desse embrião para se tornar uma nova planta. Então, pessoal, as plantas elas são formadas por células eucariontes e essas células eucariontes são vegetais. Elas possuem núcleo, assim como as células eucariontes animais, e também possuem as organelas. Porém, elas vão apresentar algumas outras estruturas, como, por exemplo, a parede celular, o vacúolo e os plastídeos. A parede celular, como a gente pode observar nessa imagem, é toda essa estruturazinha aqui, ó, que vai estar envolvendo a membrana plasmática. Ela é formada por celulose e é ela quem vai dar toda a rigidez e o suporte necessário para essa célula e para a planta, para que ela tenha uma forma um pouco mais estruturada, ok? A segunda estrutura é o vacúolo. O vacúolo também está presente em alguns tipos de células animais, porém elas são bem pequenas. Já na célula vegetal, essa estrutura ela precisa ser bastante desenvolvida para que ela possa armazenar a quantidade de substâncias necessárias para o funcionamento da célula. Que substâncias são essas? Podem ser sais minerais e água. Por fim, nós vamos ter os plastídeos. Os plastídeos são algumas estruturas que vão receber nomes diferentes de acordo com o tipo de substância armazenada no seu interior. Por exemplo, nós vamos ter o cloroplasto, que é o que está aqui ilustrado nessa imagem. O cloroplasto ele vai armazenar a clorofila, que é um pigmentozinho sintetizante que vai auxiliar no momento da fotossíntese e é esse pigmento que vai dar a coloração esverdeada da planta. Os cromoplastos vão estar presentes principalmente
nas células das flores. E vai ser o pigmento armazenado neles que vai dar a coloração da flor. Por fim, o último tipo de plastídio que nós temos aqui são os leucoplastos. Os leucoplastos, eles não armazenam nenhum pigmento. Pelo contrário, eles vão armazenar substâncias nutritivas. O principal deles é o amido. Então, aqui a gente conheceu um pouco sobre as células eucariontes vegetais. Elas vão apresentar a parede celular, o vacúolo bem desenvolvido, os plastídeos, que podem ser cloroplastos com clorofila, cromoplastos com pigmentos amarelados e avermelhados, presentes principalmente nas flores, e os leucoplastos, que vão armazenar algumas substâncias nutritivas, como por exemplo o amido. Então agora, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os tipos de tecidos que formam as plantas. De forma geral, as plantas podem ter tipos variados de tecido, mas vão apresentar todos os 4 tipos de tecido. O primeiro deles é um tecido de revestimento. Esse tecido de revestimento está ilustrado aqui nessa imagem pela cutícula. Essa parte é o tecido que vai ficar por toda a parte externa da planta, principalmente na folha, para evitar a perda de água. Depois nós vamos ter o tecido de sustentação. Esse tecido de sustentação tem a função de dar firmeza, rigidez e forma à planta, além de dar também um suporte de proteção para os órgãos dessa planta, principalmente as plantas de pequeno porte. Nas plantas de grande porte, a parede celular dessas células vão possuir uma substância chamada de lignina, que é o que vai ajudar a dar essa proteção, essa firmeza e esse suporte para toda a planta e em especial as células. O terceiro tipo de tecido que nós temos é o tecido de condução. É esse tecido, representado aqui nessa imagem pelo xilema e pelo floema, aqui essa estruturazinha, é ele que é responsável por distribuir por todas as partes da planta os nutrientes, os sais minerais, a água, a glicose e tudo que a planta necessita para ela poder sobreviver. Por fim, nós vamos ter aqui os tecidos de crescimento. Esses tecidos, eles vão apresentar os meristemas, que são células especializadas em se dividirem e assim proporcionar o crescimento dessa planta, e elas vão estar presentes principalmente no caule e nas raízes. Então, turma, até aqui a gente conseguiu conhecer um pouquinho das características gerais de todas as plantas. A gente viu um pouquinho sobre como é a célula da planta, um pouquinho sobre os 4 tipos de tecido dessa planta. Porém, como a gente consegue observar ao nosso redor, existem muitas e muitas mesmo tipos de espécies de plantas. E aí, para ficar melhor da gente compreender e da gente estudar, a botânica, ela conseguiu organizar e classificar essas plantas. Então, a gente vai ver algumas dessas características que foram surgindo com o passar do tempo e que foram possibilitando, né, a classificação das plantas em 4 grupos. A primeira característica básica para classificar as plantas foi a presença de vasos condutores. Se essas plantas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores, que são aqueles tecidos que vão ajudar na distribuição de nutrientes, de água, de sais minerais por toda a planta. Então, se essa planta tem ou não esse tecido específico. Se a planta ela não tem esse tecido específico, então ela é chamada de planta avascular. E aí, nesse grupo que não possui esses vasos condutores, que são plantas avasculares, nós vamos ter as briófitas. São pequenas plantinhas.
E aí, como elas não têm esse sistema de distribuição de água, de sais minerais, elas vão fazer esse repasse dessas substâncias de célula a célula. Já as plantas vasculares, elas vão ter esse tecido próprio para a distribuição dessas substâncias. É como se tivesse um encanamento dentro da planta. Imagine que vai ter um encanamento para distribuir por todas as partes da planta a água e as substâncias nutritivas. Então, se tem esse encanamento, nós podemos dizer que são plantas vascularizadas, ou seja, são vasculares e possuem vasos condutores. Então, nós vamos ter 3 grupos que têm essa vascularização. Outra característica utilizada para a gente dividir as plantas é se elas vão possuir ou não sementes. Então, as plantas que são vasculares e que não possuem sementes, elas são chamadas de pteridófitas. São plantas de um porte um pouquinho maior que as briófitas, mas essas daqui já vão possuir um sistema de vasos condutores, mas elas não possuem sementes. Já existem outras plantas que vão possuir sementes. Quando essa semente, ela é uma semente nua, ela não tem nenhum tipo de fruto, a planta só tem a semente, mas não tem o fruto, elas são as gimnospermas. Mas existem as plantas que têm sementes e que têm fruto. Aí, essas plantas são chamadas de angiospermas. Então, recapitulando, nesse esquema, a gente vai ter a divisão das plantas de acordo com as suas características. Nós temos plantas que são avasculares, que é o caso das briófitas. Nós temos plantas que são vasculares, que possuem esse sistema de condução da água e dos nutrientes. E quando elas possuem essa vascularização, mas não possuem sementes, são chamadas de pteridófitas. Quando elas possuem a vascularização, mas possuem sementes sem fruto, são gimnospermas. E se possuem sementes com frutos, são angiospermas. Então, nós vamos ter 4 grandes grupos, que a gente vai ver agora detalhadamente das plantas. As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.